os valores da família colocados em xeque. Em Franca, uma escola estadual entregou uma revista erótica para uma criança da 4ª série de apenas 10 anos. Foi em meio a livros de literatura infantil que estavam dentro desta maleta enviada pela escola que a revista erótica veio. O pai, por coincidência, pegou o material antes do filho e se revoltou com o que viu. A revista chegou aqui através de uma maleta literária que a escola propôs para os alunos estar desenvolvendo leitura com os pais. E eu logo em seguida fui folhear a revista. Aí foi onde que eu achei não adequado para o meu filho. Além da linguagem chula e do conteúdo sexual explícito, a revista incentiva o consumo de bebidas alcoólicas. Após ver o conteúdo, o repositor mandou um bilhete para a escola, que reconheceu o erro. Fui até a escola, me receberam tranquilo, super bem. Só me disseram que teve um equívoco por parte deles, do governo, e que logo em seguida retirariam as revistas das maletas. Foi aqui na escola José Ricardo Pucci, no bairro Leporace 3, na zona norte de Franca, onde a maleta com a revista foi entregue para a criança na última semana. A diretoria não quis gravar entrevista, informou apenas que vai se manifestar através da Secretaria Estadual de Educação. Este especialista em administração pública explica que a indução sexual para crianças menores de 14 anos é um crime e a escola deve ser responsabilizada. Só a retirada da revista não é o suficiente, nós temos que procurar quem que foi que colocou esse material intencionalmente. Porque 2 revistas da mesma forma foi intencional. Ela não surge por acaso dentro de um kit. Nas ruas de Franca, a população ficou chocada com a notícia. Os pais não têm mais tranquilidade de levar os filhos para a escola, né? Pensa que está seguro e está sujeito a essa situação. Eu acho que isso não seria justo. Eu não sou a favor de uma coisa dessa. No meu pensamento, isso aí é só adulto, né? Depois dos 16, 17 anos. A criança tem que brincar. É daí que começa, né? Porque já vem na escola, que tinha que aprender de melhor, é que vai aprender na escola, né? Para o pai da criança, fica a lição. Ficar todos atentos, né? Para estar olhando as lições de casa dos filhos. Ainda mais agora que essas revistas que estão circulando, né? Fernando Lima, de Franca, para o Jornal da Clube. A Secretaria Estadual de Educação informou que a entrega da revista foi um equívoco e que 2 exemplares foram recolhidos do acervo da unidade escolar. Informou ainda que a Diretoria Regional de Ensino de Franca realizou uma reunião com os pais do aluno para sanar o caso e enviou equipe de supervisão de ensino para orientar os professores da escola. Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a macro-região, formando opinião. Em Ribeirão Preto, a psicopedagoga Anita Carvalho. Em São Carlos, a advogada Fernanda Guarati, ou Guarati. Em Araraquara, a psicopedagoga Miriam de Fátima Pinto. E em Franca, o advogado Assir de Matos. Em Ribeirão Preto está a psicopedagoga Anita Carvalho. Para a senhora, que trabalho a escola tem que fazer para adequar o ensino sexual, falar sobre sexualidade? Tem idade para isso? Estamos queimando etapas e formando coisas desequilibradas para o futuro? Boa tarde. Boa tarde. Sim, a escola ela pode contribuir muito, né, com o crescimento, com o desenvolvimento. Aliás, é para isso que ela tem a sua existência, na formação da criança e do futuro indivíduo, cidadão, né? E esses conteúdos, eles não agregam em nada, na verdade, né? No desenvolvimento cognitivo, sensorial da criança, não agrega em nada, muito pelo contrário. Vai estar fazendo com que a criança ela comece a ficar vulnerável. Tá? Então, eu acho que a escola ela deveria fazer aquilo que está na lei, aquilo que seguir o plano nacional, os planos municipais, né? Ali já está o material que você deve trabalhar, né? O conteúdo. Então, eu acho que a escola deve se limitar a isso. Agora, é muito importante que os pais estejam atentos, né? Como fez este pai em Franca, que os pais acompanhem sim aquilo que está sendo dado, aquilo que está sendo trabalhado com o seu filho nas escolas. Isso é muito importante, porque aí você vai, além de estar criando um vínculo emocional muito importante
no desenvolvimento da criança, você vai estar acompanhando. E, no caso, como aconteceu em Franca, denunciando e correndo atrás, porque isso não pode mais acontecer, não. Nós temos que estar atentos, porque isso prejudica o desenvolvimento das crianças, né? Esses conteúdos que são inadequados para a faixa etária deles. Tá? Então, não tem nada para agregar a isso. Muito bem. Boa São Carlos, agora advogada Fernanda Guarati. Fernanda, Guarati ou Guarati? Guarati. Guarati. Então estava certo, não estava falando besteira, não. Para a gente entender o negócio aqui, afinal de contas, o que aconteceu em Franca não fere o Estatuto da Criança e do Adolescente? Boa tarde a você. Boa tarde. Com certeza fere o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Constituição Federal e possivelmente, ao meu ver, até o Código Penal. Haja vista que a Constituição Federal determina, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, que é um dos fundamentos da República, né, que vivemos, República Federativa, a primazia à família na formação moral dos filhos. O ECA, objetivando a proteção de tais direitos, determina que o adolescente, a criança, tem o direito à informação. Contudo, esse direito tem que ser baseado, tem que ser respeitada a condição da criança e do adolescente de pessoa ainda em desenvolvimento. Então, não é uma informação irrestrita, né? É uma informação controlada, de acordo com a faixa etária da criança e do adolescente. Inclusive, o ECA disciplina, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que todo conteúdo que a criança e o adolescente será exposta deve ter uma classificação quanto à faixa etária, exatamente para proteger essa criança e esse adolescente de exposição a conteúdos impróprios, né? Perfeitamente. Daqui a pouco nós voltamos a conversar. A gente quer falar um pouco mais a respeito da lei que deve ser aplicada no caso que nós estamos vivendo ou vivemos em Franca. Araraquara, psicopedagoga Miriam de Fátima Pinto. Miriam, para a gente entender, afinal de contas, onde a gente pode estabelecer alguns limites ou limites totais para dizer que a escola ela tem a responsabilidade de bem formar, mas a família muito mais ainda do que a escola. E no caso de você mexer com pornografia, não quer dizer que você esteja mexendo só com sexualidade. Pode estar até desvirtuando uma coisa que é do próprio ser humano. Boa tarde a você. Boa tarde. Bom, o que eu tenho para colocar nesse aspecto é que, às vezes, as pessoas olham a criança como sujeito em desenvolvimento pensando só na parte biológica. E a gente tem que pensar que existe também um processo que não é visto, que é o processo de maturação neurológica. Então, a criança tem que estar pronta para determinadas competências, determinadas habilidades. Então, você antecipar algumas coisas para a criança, alguns assuntos, pode sim prejudicar o desenvolvimento. Então, a escola que tem esse conhecimento, tem a base, tem a técnica, a escola é que tem que fazer essa mediação. E, inclusive, se for o caso, orientar os pais, né? Porque hoje a gente fala do conteúdo impróprio. Eu acho muito legal que o pai tenha visto o material e tenha questionado isso, mas a gente tem que pensar que o problema não é só o material que está sendo distribuído nas escolas, mas essas crianças estão sendo expostas a outros conteúdos inadequados que vêm através da televisão, através da música, sobretudo a música funk, né, que tem assim um alto teor de violência, de sexualidade, de coisificação da mulher. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. A gente tem que ser muito crítico em todos os aspectos que interferem no desenvolvimento dessa criança, né? Não só o material, o que está sendo feito na escola, mas também o que está sendo feito em casa.
Eu vou agora até Franca, advogado Assir de Matos. Assir, na cidade de Franca apareceu lá a revista, diga-se de passagem, de um mau gosto muito grande e de uma baixaria danada no trato de algumas coisas. Para o pai dessa criança, ou para os pais que viram os filhos com esse tipo de publicação nas mãos, tem como ir à justiça, tem como questionar efetivamente o Estado, a escola, questionar a quem? Boa tarde. Primeiro, parabenizar a Clube por estar trazendo esse debate tão importante, tão rico, no momento onde a gente percebe que algumas questões tão éticas, né, e tão do ser humano estão sendo banalizadas, dentre elas a sexualidade, né? Que é algo inerente ao ser humano, mas que tem as idades próprias e específicas para que a gente possa ter acesso ao conteúdo. Primeiro, esse pai, né, também um pai atencioso, acompanhou o filho, verificou, ele poderia, como ele fez, denunciar na escola, né? Poderia denunciar até mesmo ao Ministério Público, porque nós temos em Franca, em todos os ministérios públicos, onde tem um fórum, o promotor de justiça responsável pela criança e adolescente, tem um juiz responsável por isso também, então poderia ser denunciado até mesmo a delegacia em Franca, delegacia da mulher que cuida desses assuntos quando se envolvem crianças, conselho tutelar. Acho que isso permite, professor, a gente discutir uma série de coisas. Quando é que as crianças podem ou não ter acesso a esse conteúdo? Primeiro, e se forem ter acesso, é a partir da adolescência, que eu acredito até que sim, porque hoje não dá para negar também, com 14, 15 anos, nós já temos crianças aí, vamos dizer, adolescentes, tendo relações sexuais e também engravidando. Então, não dá para também negar que esse assunto precisa ser discutido. Agora, não dá para utilizar também uma linguagem que estimule a atividade sexual antes da hora. Acho que uma coisa é a gente ter o conhecimento, outra coisa é a gente estimular e despertar o interesse para quem ainda não tem a maturidade e a idade adequada e ideal para poder ter essa experiência. Tá? Penso que dá para a gente falar sobre isso, não com criança. Criança tem as formas lúdicas, mas com os adolescentes sim. Então, parabéns para esse pai que foi até a escola, demonstrou. Acho que a escola precisa saber se isso foi um conteúdo realmente educacional ou se foi colocado lá desavisado por alguém. Volto a Ribeirão Preto. Psicopedagoga Anita Carvalho. Anita, para a gente localizar a família, a escola e a formação dos nossos jovens e adolescentes, notadamente esclarecendo a parte da sexualidade, não deixando essa parte chegar à beira de sarjeta, sem publicações inconsequentes e que não tenham a mínima coerência. Qual que pode ser o trabalho de uma psicopedagoga para fazer essa orientação? Muito bem. Sempre nas escolas, né, ela é formada pelo seu corpo de docentes, aonde existem os profissionais para isso, né? No caso, a coordenadora pedagógica, a psicopedagoga, quando diagnostica algo que não está adequado, vamos dizer assim, aquilo que é o normal do ambiente escolar. Então, como disse a minha amiga lá de Araraquara, né, é importante que as pessoas, elas comecem, sim, a se preocupar não só com o ambiente escolar. Uma vez detectado algum problema no ambiente escolar, então, acionar essas pessoas como os profissionais da área para que acolham e comece eu não gosto de dizer assim tratamento, porque senão já vão dizer assim que a gente está dizendo que isso é uma doença, e não. Mas o problema, diagnosticou, tá? Então o profissional, ele vai orientar, né? Porque os pais também, eles hoje, eles estão assim, à deriva, porque eles não sabem mais a quem recorrer. Quando se coloca a criança na escola, você acha o quê? Que a escola vai passar o conteúdo, o conhecimento, a criança vai aprender. E, de repente, se depara com situações desta forma, né? De informações que chegam e que não são aquilo que a escola deveria estar trabalhando. Então, o que precisa? Precisa, sim, que isso seja discutido, né? Que os profissionais e professores sejam eles trabalhados,
né, que os profissionais, os professores, eles possam ser capacitados para saber trabalhar isso. Porque, veja bem, a orientação sexual faz parte de um tema transversal, que é discutido e trabalhado na escola. Tá? Agora, de que forma vai ser trabalhado isso é que os professores precisam estar atentos. Porque hoje nós sabemos também de algumas escolas, alguns municípios, onde os professores estão recebendo uma capacitação, uma formação que, ao meu ver, não está correta, certo? Está trabalhando aquilo que não é para que a escola trabalhe. Então, é isso. Muito obrigado. Antes de ir até São Carlos, chamar quem está nos acompanhando neste momento no Jornal da Clube, esta semana que vai começar, nós vamos apresentar uma matéria especial mostrando que a Prefeitura de Ribeirão Preto, vai contratar 117 palestras e exibições de documentário para a Rede Municipal de Educação. E entre os materiais está um documentário com mulheres, partidos políticos, à esquerda, PT, PSOL, falando ainda sobre ativismo sexual e feminismo. E as entrevistadas se auto-intitulam, aí que é a coisa chata, travesti, puta feminista e prostituta ativista. Coisa que a gente tem que pensar muito bem. A coisa esquisitíssima. Dinheiro público. É bom pensar. Teu filho, tua filha. Deixa eu a São Carlos agora, advogada Fernanda Guarati. Fernanda, quem se sentir atrapalhado com exibições ou conversa fiada dentro da escola, alerta a quem? O ECA dá que qualidade para o pai fazer esse alerta? Olha, o pai, a mãe, sempre são responsáveis, né, como eu já havia dito, pela formação moral dos seus filhos. Então, se ele se sentir que ele não concordar com o que vem sendo passado aos seus filhos, ele pode primeiramente comunicar à direção da escola, né, para tentar resolver isso de uma forma mais tranquila, mais amigável. Se não tiver resultado, ao Conselho Tutelar, ao Ministério Público, né, que são as entidades responsáveis por tutelar a proteção, né, à criança e ao adolescente. Dependendo do conteúdo passado, como eu já havia mencionado, a pessoa que estiver passando pode estar cometendo um crime, né, previsto no Código Penal. É o crime de ultraje público da forma escrita ou por objeto obsceno, né. Existem vários crimes previstos no Código Penal para punir a pessoa exatamente que cometer esse tipo de conduta. Haja vista que a intenção do ECA é sempre a proteção efetiva dessa criança e desse adolescente. Inclusive a proteção, não apenas a proteção física, né? A proteção intelectual, a proteção familiar, a proteção como um todo. Muito obrigado. Araraquara, psicopedagoga Miriam Fátima Pinto. Ô, Miriam, uma das coisas que eu acho que a gente não consegue, não há entendimento, quer dizer, a gente não consegue entender. Por que, afinal de contas, nós estamos num imbróglio danado quando a gente fala a respeito da sexualidade, a gente fala a respeito do ECA e a gente fala de faz de conta que eu quebro tabus, que eu quebro paradigmas, conversando com qualquer idade a esse respeito. Por que toda essa confusão? Quem é que tem interesse em fazer esse tipo de confusão? Bom, eu acho que um pouco a gente tem sofrido a questão da ideologia do gênero, né? Essas concepções, essas ideias que querem ser, desculpe, empurradas para nós.
né? E aí, no fim, os professores não sabem muito bem como agir, os professores se perdem, a educação fica comprometida, os pais ficam desconfiados. Então, o que a gente precisa é mesmo pensar na criança, o que é efetivamente importante para a criança, para o desenvolvimento da criança. E o que é importante? Que ela seja respeitada como indivíduo em desenvolvimento. Não importa, a educação sexual, ela vai acontecer, mas no momento certo, bem planejado. Isso tem que ser visto com a família, cada família tem seu jeito de orientar, então isso também tem que ser respeitado. E acho que isso não tem sido feito, né? Isso é algo que tem sido imposto para as escolas e assim os pais tendo que aceitar. Ainda bem que nós temos pais que têm se envolvido nesse processo, têm questionado a escola, algumas escolas, alguns educadores também têm se posicionado e é justamente isso que tem que acontecer. O ECA, como instrumento de proteção à criança, ele tem que ser considerado e a criança tem que ser protegida, sim. Não só fisicamente, mas intelectualmente, psiquicamente, emocionalmente, de todas as formas possíveis. Boa Franca, agora advogado Acir de Matos. Acir, a gente está ouvindo falar muito no ECA, o ECA pode ser acionado, é uma verdade. Agora, se o pai que sentir melindrado, ofendido, vendo o filho com os conteúdos esquisitos, tira o ECA fora, ele pode recorrer a quem? De que maneira? Vale um inquérito do quê? Perfeita, acho que a pergunta é muito interessante. Acho que nós podemos levar para um outro campo que extrapola a criminalidade. Poderia ser talvez até uma ação contra o Estado. Se ficar provada, ação civil, ação pedindo indenização. Se ficar provado que aquele conteúdo foi trabalhado na escola e que isso gerou um dano para a criança, é completamente possível pedir indenização para o Estado, até mesmo de repente para o professor que fez eventualmente uma ponderação ou um ensino diferente daquilo que era destinado a ele. Porque, veja, nós estamos falando de criança. Nós não estamos falando de uma universidade onde já se põe que tem entre adultos com maturidade, com capacidade de raciocínio, de discernimento, de ajeitar as coisas, recusar as coisas. Na universidade, eu sou totalmente favorável a discutir qualquer tipo de ideologia, seja ela de gênero ou não, porque ali a pessoa já tem a maturidade para discernir. Porque senão também nós estaríamos impedindo a pessoa de ter o livre exercício de escolher o que quer para si. E se a gente preza pela liberdade, a gente tem que prezar pela liberdade em qualquer espaço, porém, não, quando se trata de criança e adolescente. Criança, ela tem que ser cuidada, tem que ser protegida, sempre, por qualquer pessoa, pelo diretor, pelo professor, pelo Ministério Público, pelo delegado, por todos nós. Nós não podemos permitir que crianças sejam ultrajadas, vilipendiadas, do ponto de vista físico, emocional e mental. Deixa eu voltar a Ribeirão Preto. Quero saber da psicopedagoga Anita Carvalho. A coisa aqui que a gente fica se perguntando, Anita, se ouviu falando daquilo que nós podemos ter nos próximos dias. 117 palestras, exibições de documentário, mulheres de partidos políticos, enfim, tem o ativismo feminino, sexual, feminismo, tem aqui travesti, puta feminista e prostituta ativista. É hora da Câmara dar uma olhada nisso, não? Com certeza, porque, veja bem, você falou, e isso tudo que está acontecendo, a gente pode dizer assim, é um fenômeno, mas todo fenômeno tem o seu fundamento. Então, nós precisamos descobrir, sim, né? Qual é o fundamento disso tudo? Tá? Eu acredito assim que a Câmara ela tem que ficar muito ligada a isso. Por quê? Porque o Plano Municipal de Educação de Ribeirão Preto não foi nem sequer estudado ainda, né? Então, existe uma disputa, ele ia começar a ser estudado novamente com uma base no plano de 2015 que não foi aprovado, foi um plano que passou por todas as etapas de audiência, de formação de conteúdo, contudo não foi aprovado. E a Secretaria Municipal, ela pegou esse plano, fez uma base através dele para começar a ser estudado novamente, tá? E para ir depois ser aprovado. O que aconteceu? A Promotoria entrou, né, na Justiça e
parou com tudo. Agora, o Plano Municipal de Educação de Ribeirão, que é o que vai, né, orientar toda a rede municipal, ele está parado, nós não temos. Então, assuntos como ideologia de gênero, ele está nas entrelinhas ali dentro e não está sendo discutido. E Ribeirão Preto precisa urgentemente aprovar o seu Plano Municipal de Educação. Integraram a macro-região na edição deste sábado do Jornal da Clube. Em Ribeirão Preto, a psicopedagoga Anita Carvalho. Em São Carlos, a advogada Fernanda Guarati. Em Araraquara, a psicopedagoga Miriam de Fátima Pinto. Em Franca, o advogado Assir de Matos. O Golfeto, durante a nossa conversa com os entrevistados, chamou a atenção essa história de 117 palestras e exibições de documentário Rede Municipal de Ensino para divulgação sobre ativismo sexual, sobre feminismo e entrevistas que se auto-intitulam como travesti, puta feminista e prostituta ativista. Primeiro que já acho que é uma baita falta de respeito você considerar qualquer pessoa transgênero, travesti como puta. E muito mais ainda você falar em prostituição ativa. Que diabos é isso? É que faltou um vale para entrar no motel. Já vai direto, né? É, porque não é sério. Não né? é sério. Não é sério. Não. Não. É por isso que se tem que se levar para o lado do humor. Para não chorar. Exatamente, né? O humor, o bom humor, nos faz rir. Agora, o bom humor mesmo, o melhor humor, sim, é aquele que nos faz pensar. Sim. E é isso que nós temos que fazer. Isso. Política sem ideias, Roberto, e religião sem fé, na verdade, não são nem política e nem religião. Sim. Na verdade, e na resultante, são negócios, business, money, ganhar dinheiro. Agora, e aí a raiz do principal problema. Falou-se em ideologia. Ideologia é o funeral das ideias. Quando há muita ideologia, abundam os palpites. E o palpite surge e se propaga no vácuo das ideias. Esse é o dado. Então, não se divulga mais ideias, não se ensina mais ideias. E o que é uma escola, afinal? É uma instituição, mais do que nunca, é uma instituição que faz seguidores. Tanto que é que a palavra disco, que quer dizer ensino, disco, a primeira palavra que nasce de disco, do latim, é discípulo. Mas a segunda palavra é discente. Qual a diferença entre discípulo e discente? O discípulo foram os de Cristo, que são aqueles que seguem o mestre conforme as suas ideias. E o Cristo diz, o discípulo nunca é maior que o mestre. Agora, o discente é aquele que pensa com a própria cabeça. E é aquilo que a escola faz, seguidores, mas com cabeças separadas. Tá, então, nós temos que discrepar de disco, discordar, discorrer, que são palavras que nascem e justificam. Nasce do mesmo útero, esse é o dado. Então, a ideologia é o funeral das ideias. André Malraux, o pensador francês, ele diz de maneira clara o que é o pornográfico. O que é porneia do grego? Palavra grega, porneia, quer dizer depravação. E a depravação, que é o pornográfico, mata o erótico. A palavra foi errada. Eros é o deus grego do amor, e o amor é o início da vida. Deve ser preservado. Agora, o pornográfico que mata o erótico, faz o funeral do erótico, é aquele que permite fazer a seguinte conclusão. Tem que ter a seguinte conclusão. A beleza é a verdade do artista. Artista não é arteiro. O arteiro é que pinta uma tela pornográfica e diz que é arte. Não é arte. Se a beleza é a verdade do artista, a mentira é o pornográfico é a mentira do arteiro.
E isso nós temos que separar para a escola fazer realmente seguidores, para ocupar também uma parte do vácuo deixado pela família. Hoje nós temos família incompleta, não é? Não é verdade? Tem sempre a mãe, às vezes a ausência do pai, às vezes, como exceção, os pais, mas com a ausência da mãe. Então a família está realmente meio incompleta. E é essa família que transmitia valores. Família, as religiões, ou a religião de uma maneira geral, aquelas que não são negócios. Aquelas que não são amaldiçoadas porque a pessoa não pôde pagar o dízimo, quer dizer, dízimo quer dizer 10% da renda. Isso elas existem, tá certo? Negando a palavra de Cristo, na minha modesta opinião. Então esse dado fundamental é que precisa de ser restaurado, restabelecido, porque é da natureza do homem. O homem faz o mal com a mesma facilidade que a abelha faz o mel. E essa distinção precisa ficar claro, precisa ficar nítida, de início, para se poder entender. Vamos para a pintura. Eu vou para a literatura, mas nesse caso a pintura ilumina, já que ela foi sacada muito a mais em museus de pintura. E a arte são de telas. A pintura é importante. Vamos a Francisco Goya y Lucientes, aquele que pela primeira vez mostrou no rosto os pigmentos, as mágoas que o ser humano traz na alma. Ele traz na tela, de maneira clara. E ele estabelece de maneira nítida uma das sínteses da sua obra, de maneira bem clara. Está lá na tela, abaixo da tela. Ela diz assim: os sonhos da razão produzem monstros. A razão levou ao nazismo, o primeiro monstro. A razão levou... Você, o estudioso de história, Roberto, aí sabe disso muito mais do que nós, que a razão levou também ao fascismo. Tinha uma razão por trás, mas a violência estava embutida nela. E aquilo que se deseja fazer com a criança e com o adolescente, nos obriga a lembrar o que significa adolecer. Adolecer é um termo cujo sinônimo é crescer. O adolescente é que está crescendo, física, do ponto de vista psíquico e intelectualmente. É um trabalho constante da família, da sociedade e do Estado, de maneira, às vezes, apenas complementar. Não sei se eu fui claro nisso. Foi muito claro. De novo, chama atenção você, preste atenção. 117 palestras... o seu filho pode ver e ouvir travesti, puta feminista e prostituta ativa. Depende de você. Boa tarde, Silvio Feto. Bom domingo para você, Roberto. Obrigado. Obrigado.